A bola ainda desviou em Vanderlan. 1-0 Flamengo. Nesse momento do jogo, o time carioca assumia a liderança do Brasileirão, mas o Palmeiras não desistiu e no fim arrancou o empate. Cobrança de escanteio de Rafael Veiga. Rômulo ficou com a bola e mandou para a área. Rony de cabeça obrigou Rossi a fazer essa defesa. No rebote, o menino Luigi completou, deixando tudo igual no Maracanã. O primeiro gol dele como profissional. Sem dúvida nenhuma que somos a equipa que mais promove e valoriza o trabalho da formação, sendo que também somos obrigados a ganhar. Mais 7 minutos de acréscimos, o placar não foi alterado. Só que Abel Ferreira ganhou um problema, já que Murilo foi expulso pelo segundo cartão, depois de falta em Luiz Araújo. No lado do Flamengo, o problema foi com Vinha. O lateral deixou o campo mancando e... O Gregory do Botafogo foi, e agora não, os critérios, não é? Isso tudo a gente vai discutir, mas antes eu quero falar do jogo. Por quê? 2 confrontos de Copa do Brasil, num 2-0 para o Flamengo, no outro 1-0 para o Palmeiras, jogo quente, tenso no Allianz Parque. E agora, no Maracanã, uma partida bem movimentada, posses de bola praticamente iguais, chances para os dois lados, momentos em que o Flamengo apareceu, o Palmeiras também. Um jogo em que o empate não foi tão terrível pelo que foi apresentado, mas fica aquele gostinho pro Abel Ferreira de por que não vencer? Tá vendo, Leirão, como o futebol é bom com você? Tá vendo? Por quê? Tá vendo? Por quê? Futebol é bom. O dos outros eu desenrolo, tudo. Tudo tá que é vendo? dos outros, Aí, olha. ó, como é que o futebol eu vou bom? bem, agora o meu. Aí como é que é gostosinho acompanhar a rodada aí, tá vendo? Sofreu com o teu Inter, a gente viu um grande jogo. São Ainda bem que foi antes do Inter, né? Você vê um grande jogo de 2 grandes equipes do futebol brasileiro. Chovendo uma olhada, a gente falar de questão de elenco, orçamento, né, folha salarial e tal. Você vê que os 2 times foram francos dentro do jogo. Jogo Flamengo, aberto? Jogo aberto. O Tite falou ali em eficácia, como diz o Abel Ferreira, né? O Flamengo poderia ter ampliado o placar, teve oportunidades. O Everton fez uma boa partida. Aliás, voltou a ser um goleiro de segurança, voltou a confiança que em algum momento o levou para a seleção brasileira. Um segundo tempo o Palmeiras começou melhor, teve oportunidades. Eu acho que o resultado está de bom tamanho. Falando em reclamação com a arbitragem... Ainda bem que... Inverte a letra... E ainda lembra o Cebolinha da Mônica. Olha, ainda com essa vantagem. O professor gosta dessas... Bom, bacana. Ainda bem que eu não tinha lido, não gostei, não. Não. O que eu ia... Não corneta a produção, não, Abel? Bacana. Normalmente eu gosto, dessa vez eu não... O que eu ia dizer que eu discordo de você, Eugênio, é o seguinte. Você tem razão a falar de contratações, reforços, apesar de o Flamengo ser um dos times que mais contratam aí nos últimos anos. Everton, Cebolinha, você destacou o Bruno Henrique. Não tem mais o mesmo futebol, mas meu pensamento é o seguinte. Se o Bruno Henrique continua lá, é porque confiam no futebol dele. Se ele não serve mais para o Flamengo, ou o Flamengo deveria ter negociado, ou vendido ou emprestado. Se ele está lá, ele é o reserva e ele continua servindo. É o meu pensamento. Eu acho que é diferente do seu, né? Diria um antigo diretor do próprio Flamengo, Paulo Dantas, o futebol é dinâmico. Quando renovou o contrato, o ano passado, que estava voltando de lesão, o Bruno Henrique estava jogando bem. Esse ano não está. E aí a avaliação para a temporada, para o início da temporada, foi feita com base no desempenho do ano passado. No meio da temporada você vai destacar? No meio da descartar temporada, o jogador? Não é descartar, não. É buscar alguém que possa entregar mais que ele no momento. E aí no final do ano vê o Bruno Henrique, como é que tá? Não melhorou e tal. O Flamengo tem um nível de exigência. Velho Apolo, lá em cima no céu, ele sempre dizia, é um gigante que se alimenta de vitórias, ainda mais nesse momento de poderio financeiro. Já era assim lá atrás. Então a exigência é que o Flamengo tenha sempre um time da ponta dos cascos para disputar todos os títulos. E ele conta hoje com o elenco, por exemplo, o Alan no meio-campo não entrega. Não é o Alan do Atlético Mineiro de 2021. Quando entra, a torcida sente. Por exemplo, no jogo com o Palmeiras, teve que ser substituído no segundo tempo, porque ia ser expulso. Estava prestes a ser expulso. Então, aí tem que jogar o Léo Ortiz de volante algumas vezes, que não é uma improvisação. Mas um jogou time bem com o Léo Ortiz poderio de volante. tem jogado bem, mas é uma improvisação. Tem que improvisar zagueiro. Vai ter que improvisar zagueiro, talvez, na lateral esquerda, como foi ontem no final do jogo. Puxou o Léo Pereira ali para tentar ajudar e mandou o Vinha, que devia ter saído do campo, porque para ficar se arrastando em campo é melhor ele sair, só piorou a situação dele. Fazendo número. Fazendo número.
porque tinha saído também já antes machucado o Ayrton Lucas. Então, o Flamengo, que tem tido problemas, para mim, problemas importantes. Volante, meia e ponta esquerda. Meia? Agora, Meia porque o Gerson se... Quantos meias bons O Gerson, tem nesse que tem jogado muita bola, se transforma em 3-4, mas o De La Cruz, não estou falando para ser titular, alguém que venha, e o Flamengo estava tentando o Claudinho. Por quê? Porque sabe que precisa, para se impor tecnicamente, O Tite de mais admitiu um que grande precisa, jogador. em entrevista. Então, para a ponta esquerda hoje, precisa. mas eu acho que Aliás, na faltando. entrevista coletiva de ontem, ele foi perguntado sobre reforços e ele falou... Ele reconheceu a diretoria sabe das nossas necessidades. Eu acho que o que chama a atenção é isso que o Eugênio falou, né? Todo mundo se coça e o Flamengo, que pode se coçar, não se coçou. Pode se coçar porque tem bala para se coçar, né? Talvez tenha descoberto isso tarde, principalmente com essas duas contusões aí. A contusão do Cebolinha é uma coisa que mexe com o jeito do time jogar. Mas já vem sendo, professor. Eu sei. Agora, o Bruno Henrique, por exemplo. Bruno Henrique está para o Flamengo, mal comparando, como o Dudu está para o Palmeiras. Está lá no elenco, ele tem história. Talvez falte um pouco aquela pergunta que a gente se faz no touch. Mas é carreira ou é momento? Porque realmente o momento do Bruno Henrique, como o momento do Dudu no Palmeiras... Eu vou repetir o que eu falei para o Eugênio e vou falar para você. Então, não deveria ter continuado com ele. Não, deveria continuar, mas não com o status ele não que serve? tem. Ele não tem o status de entrar e... Pode ser, o futebol tem dessas coisas e o Bruno Henrique é um jogador que muitas vezes já fez isso. Não Pode ser que ele descartaria entre, não, hein, dele ele jogar entre e bem. resolva. Mas não é o que a amostragem recente indica. Não é o que a amostragem recente vem indicando. O problema é que ele vem de uma lesão grave, o Flamengo renova com ele depois dessa lesão e assume um risco também, porque não se sabe exatamente como um jogador com mais de 30 anos vai se recuperar, como vai ser a sequência, e ainda mais o Bruno Henrique, que sempre dependeu muito da explosão física e da velocidade para desenvolver o seu jogo. E o Flamengo traz, por exemplo, o Alan, do Atlético, também com histórico recente de lesão. Então, ao ter esses jogadores e ao investir alto por eles, precisa ter também um plano paralelo de dar profundidade ao elenco, não necessariamente investindo pesado, como é o caso do Claudinho, porque às vezes o Flamengo ele gasta muita energia e dinheiro, obviamente, nesses investimentos, mas deixa de lado oportunidade de mercado, como o Palmeiras por muito tempo fez, investindo em jogadores jovens, caras promissores, para dar retorno em 2, 3 anos. E essa renovação de elenco do Flamengo depende muito de um investimento, que ali aquela bala no orçamento, a grande contratação, e não necessariamente mira em nomes de inteligência de mercado. Então precisa reativar esse aspecto paralelamente a grandes investimentos. Então está com foco no Claudinho, está mirando grande, mas ao mesmo tempo enxergue jogadores que chegarão para a composição de elenco e para dar tranquilidade nesses momentos, em que tem um Bruno Henrique ainda longe do ideal, em que tem o Alan muitas vezes transitando entre departamento médico Gabigol longe do ideal. Gabigol, mas o Gabigol até melhorou nesse aspecto. Fisicamente está mais desenvolto, é mais uma questão de opção. Não está dando resposta ainda. O Pedro está Eu melhor. vejo o Gabigol no mesmo panorama do Bruno Henrique, ou pior, não sei se vocês Não tá dando discordam, resposta. porque Não dá resposta, o Gabigol é o está mesmo muito caso. longe do Gabigol no auge, não tá? É o mesmo caso. E de contratação recente veio o Carlinhos, que é bem abaixo desses jogadores todos que a gente está falando. Mas é necessário ter mais Carlinhos, porque é justamente por isso. Não é a contratação que o torcedor vai brilhar o olho, que vai buscar no aeroporto, mas que dá ao treinador uma margem de manobra em momentos cruciais que todos os times vão viver. Mas de mais desfalques. Carlinhos não resolveriam o desfalque do Everton Cebolinha. Não é por aí. Tem que ser num nível maior. Aí tem que... Não precisa ser a estrela, mas também não precisa ser o jogador, com todo o respeito, que você vai buscar no Nova Iguaçu. Sim, Entendeu? Pela realidade financeira do Flamengo, dá para mirar em outros nomes que sejam intermediários. Quantidade é O Palmeiras ganhou 2 Libertadores, uma com gol do Breno Lopes e outra com gol do Davidson. Então, mas quantas vezes Reservas. isso acontece na vida? Eram reservas. Você faria um planejamento em função disso? Ué, como não? Eu não faria. Quem que tá Eu não com o melhor aproveitamento no Campeonato Brasileiro e a 1 ponto do líder Botafogo? Quem é? Mas depois, Fortaleza. Quem tá jogando lá no ataque? mas depois que Quem? aconteceu... Diga. Terceiro e Breno Lopes.
Breno Lopes, Mas tá lá. depois que aconteceu é fácil. Não, depois que aconteceu. Eu não faria um planejamento. Fortaleza fez, o Vojvoda, não é? Um técnico que conhece? Mas olha, vamos lá, o Breno Lopes, que ficou marcado por ter feito o gol do título, né, naquela final com o Santos. Foi bem no Brasileirão do ano passado também. Ano passado? Jogou bem. Na reta final do campeonato, quando o Abel muda o time, ele é um dos destaques para o Palmeiras ser campeão brasileiro. É um jogador que complementa Ele só bem, teve né? uma estabilidade Ele é porque destaque. teve um jogo que ele fez um gol e foi lá fazer um gesto para a torcida ficou brava com ele, Mas aí ele ficou um tempo no banco. Abel Mas ele depois- fez jogos muito bons no ano passado. O Abel Não, foi a ninguém público e nega a falou, qualidade olha, dele. eu errei com o Breno Lopes. Ele falou, porque quando bota o Breno Lopes, ele ajuda muito o Palmeiras. Então ele sai do time campeão brasileiro, sendo um jogador importante na reta final do Campeonato Brasileiro. É um outro nível. Eu só quis dizer, É um outro professor, nível, não é o cara, com todo respeito de novo, que sai do Nova Iguaçu, que chegou à final do Campeonato Carioca e ponto. Não, o cara que sai do do campeão brasileiro, fazendo gols importantes na reta final do título. Então não é uma contratação qualquer do Breno Lopes. eu só pelo quis Fortaleza. dizer que não é porque o Flamengo está acostumado, nós estamos acostumados a ver o Flamengo e o torcedor está acostumado ao quê? Vai buscar o Gabigol na Europa, vai contratar, vai buscar o De La Cruz do River Plate, vai buscar o Davi Luiz, traz o Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Óbvio, esses jogadores resolvem, mas às vezes você pode trazer um jogador menos badalado que também vai te ajudar. Não, claro, mas concorda comigo? Mas não é a regra. Isso acontece excepcionalmente. Quando você faz um planejamento, por exemplo, para o lugar do Everton Cebolinha agora, podia trazer o quê? O Michael. Sim. Aí é um replace. Mas o Michael, Michael que inclusive quando foi contratado, chegou no Flamengo, era muito cornetado no começo. Sim. Ele demorou a Michael a estará embalar. disponível no final da semana. Encaixaria perfeitamente no time do Flamengo. Ele melhorou o futebol dele com o Renato, quando chegou o Renato no Flamengo, o Michael, não E o foi? Michael ganhou outro status no mercado, depois de jogar na Arábia Saudita, de se destacar por lá. Ele é um jogador mais caro em relação à época que saiu do Flamengo. E até para fazer uma comparação, o Palmeiras traz o Lázaro. O Lázaro não se firmou como titular, até jogou, foi a opção do Abel contra o Flamengo, tem dado ali respostas eventuais, mas no Flamengo hoje, se o Flamengo tivesse repatriado o Lázaro seria bastante utilizado, justamente por isso. Tem problema de lesão, Cebolinha não está ali, tem tido uma infelicidade nessa temporada, muita recorrência ali de problemas físicos. Então, não é um cara que vai ser protagonista, mas, ao mesmo tempo, para o treinador, é um luxo olhar para o banco e enxergar, não, temos opções para não deixar o time totalmente exposto nessas funções quando coincidir de ter problemas físicos simultâneos. Isso aí é normal, né? Até mesmo um elenco endinheirado como o do Flamengo vai ser mais escasso de opções aqui ou ali, mas não pode estar totalmente descoberto e o Flamengo hoje corre esse risco por causa da recorrência de problemas físicos. Tá aí, nação, então as informações do Flamengo. Então essa informação de que o Flamengo vai buscar reforço para substituir a posição do Everton Cebolinha e do Matiazinha, porque são posições importantíssimas, principalmente para o time que quer brigar por títulos nesse ano de 2024, né? E ainda mais falando da recuperação do Cebolinha e também do Matiazinha, depois que ele se recuperar, ainda tem aquela fase de transição, o jogador começa na reserva até se recuperar, até pegar ritmo de jogo. Então o Flamengo vai precisar sim ir ao mercado e fazer essas contratações. Vamos ver o que vai acontecer. Falando agora de Flamengo e Bolívar, eu gostaria que você colocasse nos comentários já o seu palpite. Qual é a sua expectativa para essa partida da Libertadores? Coloca nos comentários, deixa o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais: Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes: 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil: 3 vezes: 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões: 1 vez, 2001. Títulos internacionais: Copa Libertadores da América: 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes,
Copa Intercontinental. Uma vez, 1981. Copa Mercosul. Uma vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. Uma vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.